trouxe novamente o texto do Mário Quintana. Aí eu coloquei algumas palavras minhas para que também ficasse meio parecido comigo. Então vamos lá. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já se passaram muitos anos. Se me fosse dada uma oportunidade de recomeçar, eu seguraria o amor que está na minha frente e diria o quanto eu lhe amo. E tem mais. Eu não deixaria de fazer algo que eu gosto devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única coisa que nós teremos é a falta desse tempo de agora, que infelizmente nunca mais voltará. Boa tarde, amigos e seguidores da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte, ao vivo, nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, 12 horas e 3 minutos. Em Busca da Felicidade está começando. Mais uma vez no ar, junto ao seu coração, nesse bate-papo semanal, onde a gente fala sobre conhecimento, autoconhecimento, espiritualidade. E eu estava lendo esse texto aqui do Mário Quintana, e eu coloquei algumas palavrinhas na sexta-feira passada e pediram que eu lesse de novo. E o que me chamou a atenção aqui no texto, na verdade o texto é lindo, mas uma coisa que me chamou a atenção, que me chama a atenção nele, é quando ele diz assim, quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Isso é sério, né? Porque é muito comum a gente perder o grande amor da nossa vida. E aí a gente fica pensando, por que será? Porque tinha que ser, porque eu falhei em alguma coisa. Eu acho que esses papos aqui do nosso programa estarão colaborando para que a gente entenda devagarzinho uma série de coisas que vão colaborar com a nossa qualidade de vida. E hoje a gente vai falar, amigos, sobre a história das escolhas. A escolha é uma coisa muito séria, né? Porque muito do nosso destino tem a ver com as nossas escolhas. Eu vou dar um exemplo para vocês. De repente, chega uma mãe lá no nosso templo para fazer uma consulta, desesperada, porque a filha escolheu um namorado que ela não concorda, ela acha que ele não é legal para a filha dela, ele não vai fazer bem para a filha dela, e ela está muito preocupada, então ela vai no templo. O que os nossos mentores falam? Depois que eles olham, claro. Minha amiga, a escolha foi dela. A escolha é dela. E o universo, ele respeita a escolha de cada um. Porque nós temos o livre arbítrio. Como é que poderia, por exemplo, a gente escolher alguma coisa e o universo tirar? Não tem isso. Porque quando a gente escolhe,
a gente vai aprender com aquilo. Se der certo, a gente vai aprender a escolher bem. A gente vai se exercitar nessa coisa de escolher bem. Se a gente escolher errado, a gente vai aprender com essa escolha que foi equivocada, para que na próxima a gente faça escolhas mais saudáveis. Então não tem como. Eu falo isso porque muita gente busca a espiritualidade para que os nossos guias, os nossos mentores modifiquem alguma coisa que foi fruto da escolha de alguém, e não tem como mudar. Porque a natureza, ela é tão sábia, o universo é tão sábio, que ele respeita as escolhas de cada um. Porque acertando ou errando nas suas escolhas, você vai aprender e crescer. Agora é claro que a gente precisa muito cuidado, né, no momento de fazer opções. Porque, de repente, você pode pagar um preço muito caro pela escolha que você fez. Eu estou falando isso não é para ninguém se culpar, não. Porque todo mundo, um dia, faz uma escolha equivocada. Todo mundo. Percebem? O que eu falo agora é para as pessoas pensarem nisso. As escolhas precisam ser feitas com calma e com muita observação em cima daquilo ou daquela pessoa que a gente está escolhendo. Tem pessoas, por exemplo, né, e isso a gente ouve relatos, e lá no nosso templo também a gente se depara muito com essas colocações. Ai, por que eu fui me unir a tal pessoa? Por que eu fui me casar com tal pessoa? Meu Deus, como eu escolhi errado. Acontece. E tem coisas que não dá para voltar atrás. Não dá. E nem teríamos que voltar atrás. Eu acho que a gente tem que aprender com as escolhas erradas, para que as próximas sejam escolhas mais saudáveis. Percebem? Então, o meu recado aqui para vocês hoje, a minha mensagem nesse momento, né, em que eu falo de escolhas, é a seguinte: na hora de decidir alguma coisa, a gente tem que ter muita calma. Seja o que for, comprar um carro, resolver se casar com alguém, morar com alguém, pedir demissão, entrar numa outra área profissional, terminar uma amizade, seja o que for. As escolhas, elas não podem ser feitas acompanhadas de arrobos emocionais. Percebem? Por que as pessoas mais jovens, geralmente, não é sempre, claro, com exceções, por que elas têm mais facilidade de praticar a escolha equivocada? Porque o jovem, ele é mais emocional, ele é mais passional, e num momento de uma escolha séria, não pode haver a predominância da emoção. Por mais que você ame alguém, por mais que você queira aquele carro, por mais que você queira entrar naquela empresa, respira fundo, deixa a emoção ficar calminha e reflita sobre os prós e os contras daquilo que você está querendo naquele momento. Porque a emoção, quando ela está aumentada, quando ela está em forma de arrobo, né, de arrobos, o que acontece? Ela nos impede de ver uma série de coisas.
Você não enxerga uma série de coisas quando você está envolvido pela emoção. A emoção é uma coisa sagrada, né? Amar, ter carinho, não é isso? As manifestações emocionais positivas, elas são sagradas e fundamentais para que o ser humano se sinta vivo. Só que você não pode tomar decisões quando você está atacado pela carência ou mesmo atacado pela predominância das emoções. Porque não adianta, nesse momento, você não vai enxergar muita coisa. Então faz parte do ser humano, percebem? Faz parte do crescimento do ser humano o equilíbrio da carência. Carente todos nós somos, mas a gente tem que equilibrar a nossa carência. Emoção, graças a Deus, nós todos temos, mas nós temos que equilibrar as emoções em nós, porque se eu não equilibro as minhas emoções, eu posso tomar decisões absolutamente equivocadas e pagar preços muito caros, muito caros. Percebem? Então, o que eu quero passar para vocês com esse papo? A gente tem que, ao longo da vida, a gente tem que administrar as nossas emoções e a nossa carência. Porque senão você vai ficar refém do mundo. Você vai precisar que o mundo te dê todos os sims que você não está conseguindo se dar. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tem necessidade absoluta da aprovação do outro. O outro tem que ficar o tempo todo, tá bonito, é isso mesmo, gostei, você falou bem, você se saiu muito bem naquela cerimônia o tempo todo. Por quê? Porque a pessoa precisa que o outro dê para ela aqueles sims que ela não se dá. Então, se a gente fala uma palavra desse tamanho, diferente daquilo que a pessoa queria ouvir, ela já fica milindrada, ela já faz biquinho. Por quê? Porque ela queria ouvir sim o tempo todo. Ela queria aprovação do mundo e das pessoas o tempo todo. E isso é muito chato, porque ninguém tem aprovação o tempo todo. A gente escuta nãos o dia inteiro na nossa vida. O dia inteiro a gente leva não e nãos. Então a gente tem que saber lidar. Mas para você saber lidar com os nãos e não ficar tão dependente do mundo e também não ficar tão dependente dos outros, você tem que equilibrar as suas carências e as suas emoções para que você esteja bem com você mesmo. Mesmo quando o mundo diz não. Percebem? O Guilherme Arantes já falava isso, né? A arte de sorrir quando o mundo diz não. Só que para isso a gente tem que se trabalhar. Não tem jeito. A gente tem que se trabalhar. Então existem tratamentos psicológicos, a medicina oferece uma gama enorme de tratamentos hoje. E nós, aqui no mundo espiritual, nós que trabalhamos com o mundo espiritual, que fazemos um trabalho muito bonito junto à Umbanda e junto à espiritualidade, a gente trata as pessoas também energeticamente para que elas se acalmem, para que elas serenem, para que elas possam administrar melhor a carência delas, administrar melhor a emoção delas, porque o ser humano, para ter qualidade de vida, para escolher bem, para fazer boas escolhas, ele tem que ter o seu lado emocional e o seu lado de carência, que todos nós temos, equilibrados esses lados. A emoção
a carência, até porque uma coisa está diretamente ligada à outra, porque senão você começa a namorar, por exemplo, qualquer coisa que o seu namorado falar ou fizer, ou o seu marido, ou a sua esposa, que você não gostar, você já vai fazer biquinho e não tem relação que aguente isso. Porque o dia inteiro a gente ouve sims e nãos. Quando a gente ouve um sim, legal, que bom. Quando a gente ouve um não, calma, a vida é assim mesmo. Que esse não altere o meu estado de espírito e que não estrague o meu dia, porque a vida continua. A vida continua. Aquele não pode balançar a minha alma. De repente, eu posso até não gostar, mas faz parte da vida. Percebem? Daí, falando de novo, a necessidade da gente acalmar as nossas carências, administrar as nossas carências, administrar a nossa emoção, as nossas emoções. Gente, a respiração tem um poder incrível, a respiração correta, compassada, ela tem um poder incrível na vida humana. Sabe o que nós podemos fazer? Que eu faço? Pega um copo de água, ou meio copo de água, desliga o celular, coloca do seu lado, numa hora que você não está falando com ninguém. Aí você começa a respirar fundo, você respira pelo nariz profundamente, segura o ar, o maior tempo que você aguentar, e depois solta pela boca. Mas no momento que você estiver fazendo isso, você não pode pensar em nada, tem que esvaziar a mente. Porque quando você esvazia a mente, você começa a entrar em processo de equilíbrio mental e emocional. Então você esvazia a mente e vai respirando, fecha o olho por 2 ou 3 minutos, vai respirando compassadamente, respira fundo, segura, depois solta pela boca uns 2 ou 3 minutos. É uma forma de você começar a se equilibrar a sua carência e as suas emoções. E você pode fazer isso também nos momentos difíceis da sua vida. E depois você toma aquela água. Percebem? E só para emendar com aquilo que eu falei no começo, por que muitas pessoas perdem o amor da vida delas? Por que as pessoas perdem amigos queridos? Eu acho que as razões são várias. Uma delas é porque a gente está destemperado emocionalmente ou destemperado na nossa carência, a gente confunde tudo, coloca os pés pelas mãos e as relações saem da nossa vida. Da mesma forma como os outros fazem isso conosco também. Então é muito importante administrar a carência, administrar as nossas emoções, para que a gente viva bem, para que a gente possa fazer boas escolhas. Porque quando você faz uma escolha, a tua emoção tem que estar calma e a tua carência tem que estar administrada. Senão você toma uma decisão sem perceber, só por conta da sua carência, que naquele momento está gritando. Então provavelmente será uma decisão errada, equivocada. E às vezes a gente paga um preço alto. Então vamos pensar nisso, né? Todos os dias, respirar, fechar o olho. Aí as pessoas, muitas perguntam assim, mas a gente, como é que faz para não pensar nada? Basta pensar na natureza, na água, no mato, no pássaro, no céu. Pronto. É uma forma de não pensar nada, só na natureza. Porque a natureza acalma tudo. Olha, que pena que o tempo é pequeno, né, Sérgio? A gente ficaria 1 hora aqui batendo papo. Que pena que o tempo é pequeno.
Meu site www.tema.org.br, tema.org.br. Entra no nosso site para ver as atividades do nosso templo. A gente faz um trabalho de umbanda lindo, um trabalho que levanta, que constrói e que liberta. Vou repetir, www.tema.org.br. Para quem não navega, o telefone do Hinaldo, que é meu assistente, que passa informações. 11 São Paulo, 99757 6313. 99757 6313. Gente, a minha palestra 27 de abril, presencial, porque a gente vai conversar sobre força e alegria, porque de tranco em tranco que a gente vai levando na vida, muitas pessoas, a maioria, vai perdendo o brilho, vai perdendo a coragem. Essa palestra é para ajudá-los a resgatar a força e a alegria de viver. E no final você ganha uma pedra energizada para acompanhá-lo daquele momento para frente. Olha, gente, eu respeito muito o trabalho virtual, mas eu acho que tem coisas que tem que ser presenciais. Essa palestra vai ser em abril, as chuvas já passaram até lá, essas chuvas fortes, vai ser em abril, no outono, que é uma estação linda, às 15h30, lá no nosso templo, vagas limitadas, um papo legal e a pedra no final. Eu sou muito objetivo, né? Então a palestra vai levar 1h15, 1h20 no máximo, tá bom? Vê lá no nosso site como é que você pode se inscrever ou anote o telefone www.tema.org.br. Telefone do nosso templo, celular e WhatsApp 99757 6313. Pode falar com o Hinaldo. Eu estou aqui na Mundial, aqui na Vibe, todas as sextas-feiras, às 12 horas. Eu adoro esse trabalho aqui, porque eu sempre falo, né, que as paixões da minha vida, a arte, principalmente o teatro, a comunicação e a espiritualidade. É o tripé da minha vida. Estamos aqui, sextas-feiras, às 12 horas. No Facebook, Albino Duarte, e no Insta, Albino Duarte, número 1. Ótimo final de semana! Alegria, energias boas para todos nós. E vamos voltar um pouquinho no Guilherme Arantes? A arte de sorrir. Cada vez que o mundo diz não. Abraço. Até breve, meu amado Brasil!